Bom dia, pessoal. Eu sou a Roberta Colares do Eu Sou Mãe Surtada. Como eu havia prometido para vocês ontem, então essa semana eu vou gravar uma sequência de vídeos trazendo para vocês as dicas de como eu consegui ajudar o Heitor a começar a ler em casa. A primeira coisa que eu quero falar é que, gente, não sou professora, não sou formada em pedagogia, eu só sou mãe. A segunda coisa que eu preciso frisar com vocês é que o Heitor ele já tem 6 anos completos, ele está no primeiro ano do Fundi 1. Então, realmente esse ano ele seria alfabetizado e devido a tudo que a gente está vivendo, aconteceu essa interrupção nas aulas. Que, assim como vocês, eu também não sei quando que volta as aulas dele. Por que que eu tive que ajudar o Heitor a aprender a ler? Vamos lá. A escola mandou uma sequência de atividades e nas primeiras atividades do Heitor, ele tinha que formar palavras, completar com vogais, o que estava faltando e tal. E aí eu pensei, eu tenho duas alternativas. Ou eu falo pra ele, olha filho, é bola, vamos lá, B-O-L-A. Faz assim, que eu acho que esse não era o intuito da atividade. Ou, de fato, a gente seguia por esse caminho de que agora eu tenho que ajudar meu filho a aprender a ler. E foi o que aconteceu. Então, assim, para começo de tudo, eu vou aqui com vocês dividir as minhas experiências, onde eu cometi os meus erros, que pode ser que alguma de vocês se identifique com isso, e quais os caminhos que eu tive que refazer, né? Que eu tava fazendo de uma forma, eu achei que tava certo, tava legal e não tava. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a criança, para ela começar a aprender a ler, para ela dar os primeiros passos, ela tem que conhecer as vogais, que é o A, I, O, U, e ela tem que conhecer as consoantes. Ela tem que conhecer o alfabeto inteiro. Então, ela tem que olhar para um B e saber que ele é um B. Ela tem que olhar para o M e saber que é um M. Por quê? Porque no momento que eles estão fazendo essa junção de consoantes e vogais, é complicado. Eu lembro que, assim, que foi assim, a gota d'água que eu falei, chega, eu não consigo. Eu tava ali com o Heitor, ele tinha acabado de formar a palavra boneca numa atividade. Na próxima, ele tinha que fazer na palavra cruzada. E ele tinha acabado de escrever a boneca. E ele parou no né e não conseguia. Mas como assim? Você acabou de fazer a boneca, lembra? E aí ele falava, eu não consigo. E aí eu acabei gritando com ele, falando, você tá com preguiça. E até eu entender que não era preguiça. Como que eu entendi isso? Não foi sozinha. Nesse ponto, eu parei, eu falei, chega, não consigo mais. Aí eu liguei pra minha prima, que é professora, que me socorreu. Eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Como que eu vou explicar isso pra ele? Porque pra gente é super óbvio. É muito óbvio. Poxa, o né, o N, o E. Por quê? Porque nós já aprendemos. E a gente esquece de como a gente aprendeu lá. Faz mais de 30 anos que eu fui alfabetizada, vai. Faz uns 20 tralalá, uns 25 no mínimo. Então, realmente, eu não lembro. E na nossa época, assim, né, quem tem os seus 30 e tralalá, a gente era alfabetizado um pouquinho mais tarde. Então, a gente tinha 7 anos e começava a ser alfabetizado. Eles não, eles são mais jovens, mais novos. Então, assim, aí falando com a minha psicóloga, ela falou assim, você tem que entender que para eles aprenderem, esse é um ponto, assim, fundamental, gente. É repetição. Repetição. Essa é uma palavra-chave mesmo. Então, assim, pra gente é super óbvio que o B com O é bó. Pra eles, não. Como que eles vão fixar isso? Eles vão fixar falando, vendo. Então, B com O, bó. B com O, bó. E assim que a gente começa, certo? Eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz de liçãozinha pra ajudar eles a entender. O Heitor, ele conhecia as vogais, ele conhecia todas as letras do alfabeto, que eram as consoantes. E quando a gente ia, B com A, B, ele ia super bonitinho, super... Em determinados momentos, quando era pra gente juntar, dava um tic-tac. Tanto que, assim, o B, ele confunde com P, às vezes ele ainda confunde. Ah, olha, é pato. Aí ele, B com A. Entendeu? Então, é super normal. Então, eu vou mostrar pra vocês agora, vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Espera só um pouquinho. Então, pessoal, olha, eu imprimi essa tabelinha de sílabas simples, que eu achei no Google mesmo, eu digitei e fui lá imprimir. Onde tem a figura, então fica mais fácil deles assimilarem, né? Então, B de bola,
põe o desenho da bola aqui. Então, para eles fica mais fácil assimilar dessa forma, certo? E o ba, be, bi, bobu. Se você não tem impressora, você pode fazer. Pegar uma folha e fazer, escrever e fazer. Mas é importante que as crianças vejam, né? Porque, como eu falei, elas vão aprender por repetição e memória fotográfica também. Aí, como eu tinha mostrado para vocês há um tempinho atrás e ontem no joguinho que a gente fez, eu fiz isso daqui. Eu peguei uma cartolina, eu escrevi as sílabas simples, tá vendo? E a gente formou um joguinho. Então, a gente aqui todos os dias falava, vamos lá, vamos ler, B com A, ba, bé. E a gente, assim, ele ia meio que no automático mesmo. Você via que era decorando mesmo. Eu pensava, mas ele tem que decorar? Isso tá correto? Sim, é assim que funciona. É assim que realmente funciona. Então, assim, é realmente decorando? É realmente decorando. Até que pra ele vai, assim como pra gente é tipo super fácil, não sei o quê. Ai, daqui ele vai sair lendo? Não, porque aí é outra etapa. Então, assim, é importante que as crianças tenham isso daqui em mente? Sim. É importante que eles decorem? Sim. É importante que eles entendam que o B com A é ba e assim vai? Sim. Eles vão decorar tudo? Não. Até hoje o Heitor, ele ainda dá uma confundida. Ele já está no processo de conseguir juntar sílabas simples. A gente só tá nas simples. Eu ainda não fui para as compostas, né? Que é tipo FLA, BRA. Esses ainda a gente não foi. Eu quis, então, primeiro a gente dar uma Então, a gente não foi. Por quê? Eu quis primeiro que a gente ficasse mais sólido nisso daqui, né? Nas sílabas simples, para depois a gente começar a ir para as sílabas compostas. Mas é isso, pessoal. Então, o primeiro passo é esse. Uma coisa muito importante que eu acho que eu deixei de falar para vocês é que eu achava errado, por exemplo, assim, ele tem que formar boneca. Aí ele ficava bo. Lembra, filho? Bo, tem o mesmo som de bola, de assimilar palavras. Aí eu pensava comigo, não, mas isso é errado, tô dando mastigado pra ele. Não é, por quê? Porque eles não têm essa noção que a gente tem. Então, eu posso vincular palavras? Pode. Eu posso falar que a bala tem o mesmo som de, lembra, o ba, bebe, babu. Sim, é muito legal fazer isso. Então tá bom. Eu vou parar o vídeo por aqui porque já ficou enorme. Amanhã eu volto, tá? Com mais dicas. Tem outras etapas muito bacanas também. Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário. Mas se você tá fazendo dessa forma e não funcionou, então fala, olha, Rô, já tentei isso, mas não funcionou, e aí? Então é importante que você deixar o seu comentário, dar o seu feedback, tá bom? Pra que a gente siga. Então amanhã eu volto com algumas outras dicas, algumas outras atividades que ajudou ele nesse primeiro processo, lembrando que é um degrau de cada vez, um tijolinho de cada vez, um passo de cada vez, e por mais que pareça impossível, que você nunca vai conseguir, é possível sim. O que a gente tem que ter é paciência. Outro ponto super importante. Eu tô ficando estressado, tô ficando sem paciência, não tá saindo do lugar. Para, tá tudo bem. Para e volta no outro dia. O joguinho de palavras, a gente forma no máximo 4, 5 palavras. Ele, tá bom, eu já posso ir. Sim, ficou cansativo, não é bacana. Até porque ele não vai mais prestar atenção, dispensa a atenção muito fácil. Então, assim, é legal enquanto tá brincando, sabe? Se torna uma coisa maçante, pra criança não flui, não funciona. Então é isso, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar e mais um pouco. Deixa seu comentário, sua dúvida, qualquer coisa e continue aí que amanhã tem mais. Beijão, bom dia!